Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 3 de novembro, um dia depois dos finados, foi feriado quarta-feira, onde em vários locais do Brasil houve manifestações em frente dos quartéis pedindo por intervenção militar. Claro que isso está refletindo na revolta das pessoas ainda que se decepcionaram com o resultado das eleições presidenciais. Isso é fato, foi quase meio a meio e, evidentemente, milhões e milhões de brasileiros estão decepcionados com o resultado das urnas. Mas será que a coisa para por aí? Será que é só dar um tempo para esta grande minoria do país, para eles acalmarem o facho, voltarem para suas casas, enfim, levarem o dia a dia como sempre levaram em tempos passados, não tão distantes assim? Olha, eu estou muito triste, estou muito receoso porque eu discordo disso. Eu queria aqui no Fora de Curva simplesmente voltar a falar sobre economia, indicadores, tecnologias e algumas piadinhas no final, mas ainda não é possível fazer isso. Minha consciência não me deixa fazer isso. É importante que nós analisemos essa realidade com todas as suas causas. Lógico que eu não vou poder abarcar todas elas, mas vou tentar chegar nas principais e suas consequências, que, a meu ver, não são nada salutares, gente. E é com um pouco de dor que eu vou compartilhar esse trabalho com vocês. Enfim, um dos principais destaques dessa mobilização que ocorreu ontem foi quando surgiu uma notícia falsa, como fala, uma fake news. Algum malandro, algum piadista, diríamos assim, de mau gosto, mas até foi engraçado, espalhou pelas redes sociais que o exército havia se mobilizado e tinha prendido, aprisionado o ministro do Supremo e do TSE, Alexandre de Moraes. Foi uma festa, uma euforia. Isso mostra o quê? Lógico, vamos dizer, era mentira, como eu falei antes, mas o que está demonstrando isso? Pelo menos uma insatisfação de 49% dos eleitores brasileiros frente às decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal nos últimos meses ou até anos. E esse é um ponto crucial na nossa análise, esse é um ponto fundamental para a gente definir se no futuro próximo ou no médio prazo, vamos ser um pouco mais generosos, nós vamos ter estabilidade ou instabilidade política aqui no nosso país. Eu, lamentavelmente, acho que a coisa está arrumando para maiores momentos de instabilidade e com gravidade, por sinal. O que se enxerga tranquilamente? E aí sim, eu vou fazer de conta que eu sou neutro, que eu sou o isentão, que estou tentando enxergar criticamente os dois lados. O que nós podemos afirmar nesse sentido? A intenção da esquerda brasileira, ou quem se identifica como sendo de esquerda, simplesmente é eliminar a direita. Eliminar, rasgar do mapa, fazer pelo menos com que essas pessoas não tenham mais voto e voz. E a intenção da direita qual é? A mesma em relação à esquerda, é simplesmente eliminar, tirar do mapa. E essa animosidade não mostra sinais de que vai dar coisa boa. Espero, sinceramente, que o presidente que vai assumir no dia 1º de janeiro, realmente ele tenha habilidade política para fazer com que haja pelo menos um arrefecimento destas animosidades. Mas, pelo que nós estamos observando, não existe realmente essa intenção. As conversas que eu tenho ouvido ou tenho lido pelas redes sociais partindo da esquerda colocam o quê? A ideia, em primeiro lugar, de anulação política do atual presidente Jair Bolsonaro, tirar os direitos políticos dele em função de atribuir crimes a ele e tirar o direito de opinião, tirar a elegibilidade, assim como censura em relação à deputada Carla Zambelli, que já teve suas redes sociais bloqueadas por ter reagido com arma a uma agressão física de um grupo de pessoas, especialmente a um sujeito que haveria derrubado ela, não está muito claro o que aconteceu, mas censura a órgãos de imprensa, a veículos fundamentais com um pensamento divergente da Globo, Folha e Estadão. Estou falando da Jovem Pan, Revista Oeste e outros que foram simplesmente impedidos de colocar o que pensavam,
Sim, pode ser até por algumas malcriações, algumas adjetivações inconvenientes, mas isso ocorreu de lado a lado. Então, se era para impedir essas adjetivações do lado que se diz direita, o lado que se diz esquerda também deveria ter mesmas sanções em relação a quem eles hostilizavam, que era o presidente Jair Bolsonaro. Esse equilíbrio não aconteceu. E não aconteceu porque realmente os representantes da instância maior do Poder Judiciário, pelo menos os que estavam em evidência, o STF, realmente foram parciais. E eu acredito que isso a história vai definir como imperdoável, um erro imperdoável, porque a justiça acabou não sendo justa. E aí, nesse mesmo contexto, dá para citar o jornalista Alan dos Santos, que ainda está exilado nos Estados Unidos por crime de opinião, além de outras pessoas que passam por essas mesmas sanções, pelo menos em se comunicar, ou em prisão domiciliar, ou usando a tornozeleira, por terem cometido crimes de opinião, que na verdade muitos deles eram efetivamente mal educados, de péssimo gosto, mas estavam dentro do escopo da proteção constitucional da livre expressão. E isso foi maculado, isso foi deturpado por parte dos juízes do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que Código Penal e Código Civil, nas instâncias mais baixas da justiça, não sei se esse é o nome apropriado a falar, primeira e segunda instância, são muito claros no que diz respeito a processos, ao andamento dos processos por difamação, calúnia, injúria, tudo isso. Não é alguém do Supremo, pelo menos não existe nenhum artigo constitucional que diga isso, que faça com que um ministro daquela instituição tenha o poder de cercear a palavra de qualquer pessoa que seja. Pelo outro lado, o que está acontecendo pelo lado da direita? Vão ser resumidos. Nós temos aí claras articulações nas redes sociais de políticos e de comentaristas bastante conceituados já planejando o impeachment do presidente, do futuro presidente Luiz Inácio da Silva. Ou seja, ele nem começou a governar, já vai ter pedido de impeachment em relação a ele, ou mobilização nesse sentido. E também a população brasileira, parte da população, aqueles 49,1%, simpáticos em tese ao chamamento nos quartéis do que se chama de intervenção federal. E vamos falar sinceramente, o que está na cabeça dessas pessoas de verdade é chamar as Forças Armadas para intervir na gestão do Estado brasileiro, um golpe de Estado para impedir que quem foi eleito, pelo menos pela contagem aceita até agora dos votos, assuma o poder. E isso é golpe de Estado. Isso também é uma falha bastante grande da democracia, que é o principal bem que nós temos que preservar aqui nesse país. Um dos dois principais bens. O outro é de uma justiça neutra. E aí, dentro desse contexto, vamos concordar, gente. Um lado não quer deixar o outro governar. O que tem de acontecer? Mesmo que nas próximas semanas, porque Jair Bolsonaro ainda tem 2 meses, um pouquinho menos de 2 meses de gestão, as coisas tendem a ter alguns pontos de calmaria, alguns momentos de calmaria nesse espaço de tempo, mas evidentemente com movimentos de acirramento de animosidades em pontos chaves. Será que quando Lula definir seus ministérios não vai haver protestos? Ou será que na transição não vai haver manifestações contra essa transição, contra, no 1º de janeiro, realmente quem for eleito assumir? Ou ainda mais, as primeiras medidas do futuro governo, se não estiverem par e passo com a Constituição, será que não vão ser alvo de protestos ou muito mais animosidades? Eu acho que sim. Eu acho que o clima de polarização do Brasil, dentro de um contexto de politização recente, ele está muito volátil. Ele pode descambar para coisas lamentavelmente inimagináveis. E nesse ponto, vamos ser claros, os discursos comprados por cada lado dessa contenda, eles são muito rasos. Eles são baseados em crendices, não tem realidade no que um acusa o outro acusa um. Vamos lembrar, falam que Bolsonaro é corrupto. Corrupto aonde?
O que ele roubou? Falam dos apartamentos que foram comprados pelo cunhado, enfim, pela família dele. Isso aí, pelo menos até agora, não tem materialidade alguma. Falam também que o presidente e seus seguidores são fascistas. Da onde são fascistas? Houve uma real ameaça à democracia do Brasil nesse último governo? Acredito que não. A ameaça à democracia, a ameaça à liberdade de expressão partiu não do Poder Executivo, mas sim do Judiciário, como nós já afirmamos aqui. Então vamos caracterizar: Jair Bolsonaro e seus seguidores não são fascistas. Eles são, sim, que eles chamam de conservadores em hábitos e liberal em termos econômicos. E eu acho isso muito plausível e factível de uma discussão inteligente e civilizada. Pelo outro lado, quem defende Lula é taxado de comunista, abortista, contra a religião, que mais? Comunista, abortista, contra a religião, contra a família. Enfim, alguns realmente são, assim como alguns seguidores, uma minoria dos seguidores do Bolsonaro, defendem sim algumas coisas mais fascistas, mais intervencionistas do Estado violento, assim como a extrema esquerda. Mas a maioria não está nem aí, gente. Não pensa assim, apenas simpatiza com algumas palavras de ordem e com uma condução de uma política pública mais voltada a uma presença mais forte do Estado na economia, mais subsídios. É uma opinião, e as opiniões, todas elas devem ser respeitadas até o ponto em que elas não se tornem fundamentalistas como se tornaram aqui no Brasil. E vou dizer mais. Quem chama o pessoal do Bolsonaro de fascista nem sabe o que é fascista. E quem chama o pessoal do Lula de marxista, de comunista, também não sabe o que é isso. Só pega a verborragia e joga para todos os lados. E isso impede conversa, isso impede diálogo. E a culpa de tudo isso, vou repetir. Quem deveria manter o equilíbrio entre as forças, quem tem essa missão, é simbolizado por uma estátua que carrega uma balança e tem os olhos vendados. Ou seja, equilíbrio e imparcialidade, que é a justiça, é o poder judiciário. E o poder judiciário, por conta de alguns ministros do Supremo, perdeu a respeitabilidade, porque sim, foi parcial, se aliou a uma das forças políticas, e isso, dentro desse contexto, é uma coisa errada, é uma coisa que fez a justiça brasileira perder respeitabilidade por pelo menos 49,1% dos eleitores. E isso é muito grave, isso é extremamente alarmante. Essa condução judiciária, e eu vou falar agora uma coisa muito polêmica que nem eu queria falar, eu acho que vocês, nenhum de vocês queria ouvir. Nós estamos, o Estado brasileiro, ele está sob forte risco nesse momento e nos próximos meses, se não houver um grande acordo, um grande apaziguamento, de risco de uma cisão, ou seja, divisão do Brasil ou de uma guerra civil. Já pensaram nessas consequências? É isso que dá para enxergar quando nós tentamos nos colocar dentro de uma posição neutra, olhando para um lado e olhando para o outro, em maneira de igualdade. E em uma situação dessas, não tem mais quem está certo e que está errado. As pessoas acreditam no que querem acreditar e pronto. Não estão mais pensando nas raízes filosóficas do que estão pensando. E repito, isso é muito grave e isso é muito perigoso e arriscado para o nosso país, para o nosso Brasil. Como é que nós poderíamos salvar isso aí? Então temos duas questões fundamentais. Em primeiro lugar, a justiça deixou de ser justa, pelo menos é essa a impressão de grande parte da população. E para o Poder Judiciário retomar sua respeitabilidade, não vai ser censurando todo mundo, isso aí só vai causar mais revolta, vai esquentar essa panela de pressão e uma hora ela explode. O que nós podemos fazer? Reforma judiciária. Será que os ministros do Supremo, primeiro, eles têm que ser escolhidos pelo presidente da República dentro de um alinhamento ideológico? Segundo, será que eles devem continuar a ser vitalícios até completar os 75 anos? Eu penso o seguinte: existe um modelo que não é perfeito, afinal, nesse nosso mundo nada é perfeito, mas existe um modelo norte-americano onde grande parte do poder judiciário é eleito por tempo determinado. O Supremo não é, o Supremo é escolhido pelo presidente, mas eu diria o seguinte:
uma sabatina do Senado a essas pessoas escolhidas pelo presidente tem que ser muito mais rígida, composta não apenas pelos senadores, mas por juristas renomados, juristas que entendam realmente de Constituição e sabatinem não só o conhecimento desses novos juízes do Supremo em relação à Constituição, mas as suas intenções em relação a ela. É uma ideia inicial, isso aí tem que ser amadurecido, se for para ser amadurecido. Mas o fato é o seguinte: a justiça, o poder judiciário, na conformação como está, ficou desmoralizado e tem que haver algum tipo de reforma, senão a presença de alguns juízes, vocês sabem muito bem o nome deles, pode sim suscitar revoltas populares e clima de desobediência civil, o que seria lamentável, o que seria muito grave. Vou repetir o grave várias vezes nesse vídeo, porque é isso que está acontecendo. A situação está muito grave. E o outro lado, nós temos que reconhecer que o Brasil ficou regionalmente muito dividido. Não existe um meio termo. Nós temos sul, sudeste, menos Minas, e centro-oeste do lado de Jair Bolsonaro, com um pensamento que eles dizem mais à direita. Por outro lado, Minas Gerais, com empate técnico, nordeste, plenamente apoiando Luiz Inácio da Silva, assim como alguns estados do norte. O norte ficou meio dividido, mas Pará e Amazonas preferem uma gestão mais à esquerda, vamos falar assim. O que acontece? Se nós olharmos isso no mapa do Brasil, nós vamos ver um Brasil dividido, perigosamente dividido, porque são faixas contíguas praticamente de estados que estão divididos entre si. E isso sim pode provocar uma secessão. É um potencial que existe e acho que nenhum de nós quer. Qual é a solução para isso? Diminuir a importância do presidente da República ou das políticas federais no âmbito dos estados. De novo, o exemplo, autonomia para cada estado do Brasil, como acontece nos Estados Unidos, onde cada unidade da federação, da união deles, pode legislar sobre sua própria política tributária, política social e até várias questões relativas aos costumes. E a outra vantagem disso, gente, é mais fácil errar menos quanto mais diluído é o poder decisório. Nós temos um presidente, uma estrutura federativa com um presidente forte aqui no Brasil, que, por mais bem intencionado que seja, pode errar sim. E errando prejudica a todos. Se os governadores de estado têm mais poder e, portanto, também mais responsabilidades, errarem suas políticas públicas, eles vão comprometer um número menor de brasileiros que na próxima eleição vai consertar, tirando ele e colocando um oponente. Isso também vale do Estado em relação ao município, mais autonomia para as cidades. Porque, mesmo que haja muitas gestões erradas, sempre vai haver um paradigma, um exemplo a ser seguido e que vai inspirar os outros a acertar. Essa é a maravilha da democracia, mas a democracia não apenas do voto, a democracia verdadeira. E acredito que esse seja o caminho, são os dois caminhos realmente efetivos para pacificar o Brasil. Precisa de reforma constitucional para isso? Sim, precisa, é necessário obter 2/3, tanto da Câmara como do Senado, para mudar essas coisas. Ou alguma coisa a mais, eu não conheço a Constituição, os trâmites de processo constitucional de mudança da Carta Magna de maneira muito precisa. Mas essas questões têm que ser transformadas, senão o nosso Brasil, como eu já falei, corre um risco de secessão, corre sim risco de guerra civil, e isso, apesar de individualmente as pessoas dizerem não quero, estão se encaminhando para esse cenário. Gente, para finalizar o Fora de Curva de hoje, não se esquecendo, deixa aí seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos ou inimigos, se não gostar do que eu falei. Eu tô com uma baita de uma saudade, uma bruta saudade de sentar num boteco, tomar uma cerveja e conversar com alguém que pensa diferente de mim. Isso acabou no Brasil por enquanto. Se a gente vai falar de política, de economia, é clichês, é xingamento, é mentira de lado a lado. Não existe mais aquela conversa, poxa, qual é a causa e qual é a consequência de cada ato, seja na formação política, seja na formação econômica.
Só é uma questão, não sei se eu sou um cabeça de planilha, não sei se sou ingênuo, mas eu tô com saudades disso, que era uma coisa muito enriquecedora, especialmente lá nos anos 80, 90, 2000. 2010 já começou a ficar meio chato. E agora tá chatíssimo. É praticamente impossível conversar com alguém que pense diferente de você. E todos perdem com isso, gente. Vamos parar de debater lulismo contra bolsonarismo? Isso é paixão, não é razão, é só ingenuidade. Todos que pensam nesses parâmetros simplesmente são massa de manobra. Vamos começar a conversar sim sobre o que realmente importa, ponto a ponto, para construir o futuro melhor do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade. Isso é o que realmente é importante e que vai fazer diferença. Gente, cenário bastante tétrico, bastante incerto, a coisa pode descambar sim para a violência. Vamos tentar ver a forma de corrigir isso. E assim, com essa inspiração, eu encerro o Fora de Curva de hoje, desejando a vocês um bom final de dia. Muito obrigado pela atenção, um abraço a cada um, até breve, tchau.